Por que as sementes são ótimos alimentos para as aves e uma vilã com relação à base nutricional das mesmas? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes entre criar com apenas semente, com apenas ração extrusada ou com ênfase em base em um, porém utilizar o outro como uma complementação. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é a criação com base de alimentação com ração extrusada, porém eu não descarto as sementes, elas são extremamente úteis, porém com um fator equilíbrio, com um fator complemento. E você que não é inscrito, já se inscreva-se no canal, curta e principalmente ative o sininho. E para você que já ativou o sininho, muito obrigado. Galera, fazer isso é muito importante, pois o YouTube vai sugerir os próximos vídeos para você que é inscrito. E quando você assiste, dá o joinha, ele também vai sugerir para outras pessoas, pois entende que esse conteúdo foi bom, ok? O ponto das sementes serem vilã na base alimentar das aves é que elas são muito ricas em gorduras. Dentre as sementes que nós utilizamos para os pintacilgos, nós temos o alpiste, o níger, a pirila, a cosa, essas são as principais, e a linhaça, ok? Dentre essas, apenas o alpiste tem menos de 20% de gordura, as outras têm acima de 27%, algumas chegando até 38% de gorduras. E o que isso implica, galera? Se nós colocamos uma mistura para os animais e eles escolhem, principalmente as mais gordinhas, porque são mais palatáveis. É essas que ele prefere, entendeu? É a mais gostosa, é a mais saborosa. E o que isso implica? Se você põe uma mistura muito grande achando que ele vai comer uma bolinha de cada, engana-se você, pois ele vai jogar fora que eles não querem comer apenas as gordurosas. E vai dar o tempo certinho de quando você encher o potinho de novo, ele fazer a mesma coisa e ir comendo apenas aquelas sementes gordurosas. E o que isso implica, galera? Pessoal, o consumo excessivo de gordura associado a um espaço pequeno e uma criação que não é adequada, você vai ter aves com sobrepeso, você vai ter aves que está em troca de pena constante, você vai ter aves que têm problemas de rins, você vai ter aves que têm problema de fígado e você vai ter aves que terão problema digestivo, ok? E pensando em todas essas possibilidades de problema, pode chegar ao famoso peito seco. Porque o peito seco, ele não é uma doença. Ele já é o resultado de outra doença. Só que quando eu chego no peito seco e eu não sei quais das possibilidades, dentre essas que eu falei, o que é, eu não sei como tratar. Eu não sei como tratar. Porque você viu apenas por a ave comer muita gordura, eu tenho várias possibilidades de problemas. E todos esses problemas chegam ao peito seco. E quando chega o peito seco é quando eu percebo que o animal está com problema. E então, como é que eu vou tratar? Você vai dar antibiótico para uma ave que tem problema de rim? Então perceba que quando eu equilibro a nutrição da minha ave e quando chega no possível quadro de doença, muitas vezes eu já consigo detectar o que é. Aqui no meu plantel, por eu ter esse equilíbrio do valor nutricional das minhas aves, quando chega uma ave a ficar gorda, eu sei que é um fator genético. E aí eu tenho que trazer mais qualidade para essa ave. Esses dias eu peguei 2 aves minhas aqui, nascidas e criadas aqui com excesso de gordura. Com excesso de gordura. E aí eu vi que é um fator genético, porque as outras não estão. É um fator genético. E aí eu fui testando as rações, e por incrível que pareça, eu sempre falo bem dessa ração, a que deixou ela magra novamente foi a ração extrusada Germinex.
E eu uso 3 tipos de ração extrusada aqui. Entendeu? Então, galera, criar com ração extrusada como base não significa que você não vai dar sementes. Olha só, eu tenho sementes aqui, tá bom? Tenho sementes aqui. Eu forneço na unha de gato, tá? Então, olha só que interessante. Eu coloquei aqui uma mistura, tá vendo como tá colorido? Agora, olha essa aqui que eu coloquei, o que tem. Apenas alpiste. Por quê? Eles comeram a pirila e a Ninger. Só ficou o alpiste, ok? Vou colocar aqui, ó. Não tem nenhuma bolinha, tá vendo, ó? Comeram apenas a pirila e o Ninger. Tava aqui, né? Eles não estavam comendo. Se eu colocar aqui agora, por ter pirila e Ninger, eles vão vir comer. Ok? Eles vão vir comer por conta da pirila e do Ninger, viu? E tinha alpiste ali. Aí eu falo, você fez uma misturada de um monte de semente, vê o seu animal comendo, mas você não observa as sementes que ele come. Com isso, o excesso de gordura desse animal sobe, do nada ele aparece gordo, né? Do nada não, você deu uma alimentação errada para ele. E aí você vem com um problema que não tinha, você conseguiu achar um problema. Então, galera, eu cheguei nessas bases alimentares, não foram à toa, foram anos criando, tendo problema e solucionando, ok? Olha só, essa farinhada que eu forneço, ela tem mais de 60% de proteína. Israel, como que você sabe disso? Para 1 quilo que foi feito, 200 gramas foi só de tenebro. 200 gramas foram só de tenebro, tá? Hidratado, já hidratado, batido. 500 gramas foi da proteína da soja texturizada, ok? E o resto foi de outra farinhada amarela, para ficar amarelinha, e milho, tá? Fubá de milho. Então, quando eu forneço essa farinhada para os meus bichos, isso aqui é 5 gramas. 5 gramas. Eu forneci hoje, só vou fornecer, tá? Hoje é sexta-feira, só vou fornecer domingo. Então, daqui até domingo, eles têm 5 gramas de farinhada para comer. Cálcio. Aqui, além de eu comprar esse mineral, que é areia, eu trituro, ok? Eu trituro. Olha, isso branco é casca de ovo. Eu guardo as cascas de ovos, cozinho no forno, piso ele e coloco aqui. Então aqui eles absorvem bastante cálcio. Normalmente nessa farinhada, para ser rica em cálcio, eu coloco a farinha de ostra. Dessa vez eu não coloquei porque eu não encontrei. Mas se você quer na própria farinhada já ter uma quantidade boa de proteína e de cálcio, principalmente no período de reprodução, você coloca farinha de ostra. A farinha de ostra é muito rica em cálcio. Ah, mas então as sementes são ruins, a gente vai jogar fora, não presta? Não foi isso que eu falei. As sementes são essenciais, pois tem gordura. Pessoal, a gordura não é ruim, assim como carboidratos, são as principais fontes de energia. Só que se você não souber usar, vai fazer mal. E isso não é só nos animais, em nós, seres humanos, também. Se você consumir muita gordura e muito carboidrato, vai te fazer mal, entendeu? Então, as sementes a gente tem que usar com inteligência. Machinho não tá cantando, tô vendo que ele tá meio tristinho. Pego a unha de gato, coloco uma sementinha, ponho lá, começa a comer, fica legal. Tá bom? Mudei a ave de lugar, percebi que ela tá se comportando legal, tá começando a se adaptar naquele lugar, eu vou lá, pego a semente e coloco para ele, um agrado. A semente ela vai entrar como suplemento, como um agrado, para fortalecer comportamentos positivos, entendeu? E principalmente,
para você fornecer para as fêmeas 1 mês antes de chegar a temporada de reprodução. É assim que eu estimulo as minhas fêmeas aqui. Estão tudo comendo ração extrusada. Mas aqui, se eu quisesse aprontar essas fêmeas tudo, eu começava a pôr nesse pote aqui, ó, grande, semente. Elas iam começar a comer gordura, começar a comer semente, couve, ovo e outras coisas. Elas entram na postura. O pessoal fala assim, nossa, Israel, você consegue preparar os seus animais tudo ao mesmo tempo, porque tudo é programado, galera. Se você tem uma alimentação equilibrada e chega próximo da temporada de reprodução, você aumenta a gama de alimentos, e aí a semente vai entrar como um fator fundamental, a fêmea vai ficar pronta, que ela entende que tem uma gama maior de alimentos e de nutrientes para os próximos seres que vão vir, que são os filhotinhos dela. Isso é fisiológico, isso é natural. Então você que fica dando semente, a mesma quantidade, do mesmo jeito, gorda, além de você ter a possibilidade, eu não falando que você vai ter, tem a possibilidade de ter algum desses problemas que eu citei, fica difícil você, no momento em que você querer aprontar uma fêmea. Se a fêmea está com a idade ideal, você consegue aprontar ela com o macho cantando e apenas, principalmente, com a alimentação. Tá bom? Então, um ninho, uma estopa e principalmente a alimentação, você estimula aquele animal no momento ideal. Então, as sementes são muito importantes, mas você tem que saber utilizar. Israel, o que você me fala de quem cria só com semente? Eu tiro o chapéu e dou parabéns, porque não é fácil criar só com semente e você levar o seu animal no veterinário e ver que ele está bem. Eu já levei vários animais meus aqui no veterinário. Eles nunca deram injeção suplementar à base de B12, B6 e entre outros, porque viram que o animal está judiado ou está desnutrido. Agora eu vejo vários vídeos de pessoas que criam só com semente. E quando o veterinário pega, que faz aquela examinação, uma das coisas que ele faz é colocar aquela injeção suplementar. Por que ele faz isso? Porque ele percebe que a ave está um pouco desnutrida. Ok? Quer ver uma coisa? Fêmeas que arromem as penas das aves filhote, muitas vezes é falta de proteína. Se você tem uma ave silvestre que faz isso, comece a dar tenebro para a fêmea para você ver o que acontece. Aquela fêmea de coleirinha que fica arrancando a pena dos filhotes, fêmea de azulão que fica arrancando a pena do filhote, começa a dar tenebro, começa a dar grilo, começa a dar coisa para ir quando tiver com filhote, depois você me conta. Falta de proteína. Então, criar aves em ambientes domésticos, tudo tem a ver com base alimentar. Agora, pessoal, não é só apenas o excesso de gordura que vai trazer problemas por você criar só com sementes, tá? Por o animal escolher uma determinada semente, que é gordinha, que é saborosa, que é gostosa, e aí você faz uso de outra ração com semente, mas não tem essa quantidade, você começa a ter outros problemas, que é do estresse. Apenas você mudar a ração traz estresse para a ave. E nós sabemos que o estresse está associado a outros problemas. Ok? O estresse está associado a outros problemas. E quais são esses problemas que está relacionado ao estresse? Arrancar pena, ficar sempre muda, ok? Não entrar em ordem, fêmeas não entrar em postura e ter penas feias. Isso por conta do estresse. E estresse esse que pode ser causado apenas por você trocar uma mistura por outra. Ah, Israel, isso não acontece na ração extrusada? Pode acontecer, mas eu já fiz o teste aqui. De uma Germinex para Biotron e nada aconteceu. De uma Biotron
para uma nutrópica e nada aconteceu. De uma nutrópica para uma selecta e nada aconteceu. De uma selecta para uma biosuprem e nada aconteceu. Nada aconteceu. Agora, quando eu criava com sementes, eu tinha uma ave que ela teve problema de rim, porque ela engordou demais. E aí você percebe que ele começa a beber muita água, defecar muita água, a barriga fica inchada e tudo. E eu tentei colocar apenas semente para essa ave, ela ficava fofa, parecia que ia morrer. Aí eu tinha que no período da tarde colocar a semente que ela gostava, senão ela ficava sem comer e travava. Só comia ninja. Só comia ninja, não comia outra semente. Você podia pôr pirila, podia pôr chia, podia pôr linhaça, podia pôr alpiste, podia pôr país. Ela só comia ninja. E era uma ave extremamente fogosa. Consegui tirar filhote com ela, era um macho. O nome dele é Fred, tem vídeos dele no início do meu Instagram. Cantava muito, mas ele morreu com problema de rim. Israel, como você tem? Eu tenho um vídeo gravado que quando ele morreu, eu furei a barriga dele com agulha, a água espirrava. Se você pegar uma pessoa que é muito gorda, muito gorda, ela tem o rim numa degradação muitas vezes pior do que um alcoólatra. E isso pode acontecer com a sua ave. E aí, quando você pega esse animal que tá com um problema de rim, você vai na barriguinha dele, tá inchado e o peito já está seco, aí você mostra para um colega, o cara fala, dá Avecoque. Não é Avecoque para tratar. Aí você mostra para outra, dá Pilsan. Aí é um antibiótico, você piora a situação. É um problema de rim, não se trata com nenhum desses. Só que quando você pega, o peito já está seco, você acha que é algo causado por coccidiose, ok? Ou qualquer outro problema. E aí fica um indicando um medicamento, outro indicando um medicamento, e você que é o dono da ave não sabe o que a ave tem. Entendeu? Como eu falei, dias atrás tive 2 aves com problema de gordura. Eu identifiquei e tratei. Coloquei numa gaiola grande, fui mudando a alimentação até saber qual que era melhor, a Germinex funcionou melhor, bastante banho de sol, e as aves estão magras. Entendeu? E quando a ave fica escolhendo a semente, fica escolhendo a semente, não tem o que fazer. Você tenta aquela coisa. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, ok? As sementes são muito importantes, desde que você saiba usar em quantidades ideais. Criar com a base de ração extrusada vai te dar muito mais benefício, mas não é o único caminho. E eu tiro o chapéu para quem cuida só com semente, pois você tem que fazer muitos malabarismos aí. Suplementar com cálcio, suplementar com multivitamínico, várias sementes, entendeu? E coisa que você pode resolver apenas com uma boa criação à base de ração extrusada e complementando com as outras coisas, ok? Quem gostou desse vídeo já deixa um ok. Você que é inscrito no canal e não ativa o sininho, já ativa desde já. Deixa o seu comentário e compartilha para aquele seu colega que não sabe aí como cuidar das aves com relação à alimentação. Para quem quiser saber mais sobre ração extrusada e sementes, eu tenho uma playlist falando só sobre isso. Fui!